Olá, queridos, novamente juntos com a nossa Bíblia, nosso livro Estudos Bíblicos, não é? É um livro somente, você vai encontrar na Casa Publicadora Brasileira, escreva para eles, para você encontrar um livro com perguntas e respostas, tá bom? E a Bíblia, que é nosso manual de conduta. Glória ao nome do Senhor. Nosso estudo de hoje, o que é a imagem da besta? O que é isso? Vamos orar juntos. Santo Deus e amado Pai, ajuda-nos a entender, a compreender, a aceitar, a seguir os passos do que o Senhor direciona. Obrigada, Senhor. Bendito seja o teu nome. Dá-nos o teu Santo Espírito para entender e para obedecer. Converta-nos, ó Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Quando foi ferida a cabeça papal da primeira besta de Apocalipse 13? Você se lembra que nós estudamos sobre isso? Olhe só, observe este, eu sei que você já viu, mas observe este gráfico, tá lembrado? No ano 31, Jesus então foi morto. E então Jesus foi para o céu e deixou aqui sua igreja. Do ano 31 ao ano 100, a igreja do Senhor cresceu assustadoramente. E foi muito perseguida pelos judeus e pelos romanos. Mas do ano 100 ao ano 313, com a morte dos apóstolos, a igreja do Senhor cresceu de uma forma tremenda, mas sob situações terríveis. Foi a época de grandes perseguições. Mas a igreja de Deus foi altamente perseguida. E Satanás, vendo que a igreja sendo perseguida não morria, ele resolveu fazer entrar dentro dela doutrinas erradas. No ano 313, com a vinda de Constantino, um imperador romano que se converteu ao cristianismo, trouxe para dentro da igreja os pagãos que continuaram sendo pagãos dentro da igreja verdadeira, e a igreja do Senhor caiu. Mas observe a quantidade de doutrinas erradas que a igreja absorveu dos pagãos, absorveu do paganismo. Observe todas estas. Eu sei que nós já vimos isso, mas observe também que aqui, do ano em que a igreja caiu, continuou um povo ainda seguindo ao Senhor. A igreja de Deus sempre continuou. Mas observe aqui embaixo, no ano 538, quando a igreja se une com o Estado, começando então nesta data uma época de autoridade papal sobre o mundo, né? Então do ano 538 até o ano 1798, uns 1260 anos de perseguição papal, de domínio papal, mas a igreja de Deus estava escondida. A igreja de Deus, ela não morreu, embora muito perseguida, né? Ela teve que fugir dali da Europa e também fugiu para os montes da Itália, foi ajudada por príncipes, por várias pessoas, mas a igreja de Deus não morreu. Você dá uma olhadinha aqui no ano 1517, o que acontece? Os reformadores começam a aparecer no povo, no meio da igreja, né? Do meio do povo do Senhor, a igreja começa a aparecer. Como assim? Observe que aqui, você vê aqui o Lutero, o Martinho Lutero, ele descobre então as 95 teses e protesta contra a igreja, 95 teses sobre justificação pela fé, e então ele sai da igreja católica e cria a igreja luterana. Observe estas outras igrejas que também foram saindo da igreja católica com seus representantes ali dizendo coisas que foram aprendendo. Por exemplo, os batistas descobriram o batismo, que não se batiza criancinha, se batiza pessoas adultas, e então cada igreja foi saindo da igreja mãe e fazendo as suas igrejas à parte. A igreja de Deus foi se diluindo em várias igrejas, mas ainda faltava um pouquinho, irmãos, porque a verdade de Deus não é só um pouco. Observe aqui, eu quero que foque agora no meu rosto. A igreja do Senhor não é só poucas verdades, é toda a verdade. Quando o Espírito Santo nos indica a verdade de Deus, ele nos indica a toda a verdade, não há só um pedaço dela. Aonde isso está escrito? Por favor, abra sua Bíblia comigo no livro de São João, onde Jesus estava explicando sobre o Espírito Santo e ele queria que nós entendêssemos qual era a obra do Espírito Santo. São João 16, por favor, abra a sua Bíblia e eu preciso que você veja isso aqui agora. Olha só. São João 16, verso 7 em diante. Todavia digo-vos a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo.
Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Agora veja o verso 13. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Olhe para mim, o Espírito Santo não guia numa parte da verdade. A tua igreja que você pertence não pode ser um pedaço da verdade, não pode conter um pouco da verdade, tem que ter toda a verdade. Volte para o gráfico agora. Veja. Em 1798, nós temos aqui uma situação declaradamente terrível, que foi a Revolução Francesa, onde foi aprisionado o Papa, e nessa época, então, é um marco para terminar os 1260 dias. E então as igrejas começam a crescer agora com mais liberdade. Em 1844, temos aqui Guilherme Miller, né, com a pregação de Daniel, o livro de Daniel foi pregado, então se descobriu as grandes verdades da volta de Jesus, tremendo este povo. E então, a instituição da Igreja Adventista do Sétimo Dia, a qual eu pertenço. E aqui ó, você vê os grandes acontecimentos do tempo do fim, em 1844. Como você sabe, que ali então é o início do julgamento no céu. Eu já estudei isso com você. Volte a este estudo, estude isso. Veja que neste gráfico eu trago aqui informações até o final dos tempos. Consegue observar isso? Olha só, aqui estamos a data de hoje. Daqui uns dias a volta de Jesus, então a ressurreição de todos os santos e a grande pregação acontecendo aqui antes da volta de Jesus. Observe este momento, esta época aqui agora. E agora observe este finalzinho do milênio e após o milênio, como você pode ver aqui, o Senhor Jesus descendo com a cidade santa, né? Para morar aqui para sempre, depois de ter arrebatado a sua igreja na sua volta nesta ocasião daqui a uns dias. Observe que coisa linda, tremendo isso. Isso é para que você entenda. Agora, ao voltar aqui para mim, veja que coisa interessante. É importante você entender esse gráfico, eu vou falar dele várias vezes, para que a gente consiga entender esta mensagem grandiosa da palavra de Deus. Que viu o profeta surgir neste tempo. Em qual tempo? No tempo em que a cabeça, uma das cabeças papal da primeira besta foi ferida de morte, tá bom? Então vamos dar uma olhadinha o que foi que ele viu. Apocalipse 13, 11. Vai lá para o livro de Apocalipse. Hoje nós estamos estudando a imagem da besta, não é? Então agora você vai entender uma coisa tremenda. Apocalipse 13, verso 11. O que foi visto? Olha só. E vi subir da terra outra besta. Ah, peraí. A primeira subiu de onde? Apocalipse 13, 1. E pus sobre o mar, sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta. Peraí. A primeira besta de Apocalipse 13, tem duas bestas em Apocalipse, mas a primeira subiu do mar, do meio dos povos. Mar em profecia igual a povos. Mas aqui em Apocalipse 13, 11, e vi subir da terra outra besta. Não é do mar mais, é outra besta aqui, que surgiu de um. O que é terra? Se mar é povos, terra, que é um lugar seco, é o quê? Um lugar deserto. Era algum lugar onde não era antes habitado. E que tinha 2 chifres semelhantes a de um cordeiro, mas falava como dragão. Presta atenção. Wesley, em suas notas sobre Apocalipse 13, escritas em 1754, estou falando de John Wesley, sim. Observe. Diz da besta de 2 chifres. Ainda não surgiu. Embora não possa estar muito longe, pois deve aparecer no fim dos 42 meses da primeira besta. É óbvio. Esta besta, segunda besta, só apareceria depois de 1798, ou por volta dessa época. Por quê? Porque era um poder ainda não existente. Porque João viu ela surgir depois do surgimento da primeira besta. Avante. Olhe bem, o animal antecedente surgiu do mar, que indica seu surgimento de entre os povos e nações do mundo então em existência. Enquanto esta outra surge da terra. Isso deve indicar que a última besta surgiria onde não houvesse povos, e multidões, e nações e línguas. Ele tinha que surgir essa segunda besta de local onde não houvesse muita gente, nem nações e línguas. Avante. Em 1798,
Quando o poder papal recebeu a ferida mortal, o governo dos Estados Unidos no hemisfério ocidental foi a única grande nação autônoma a atingir a preeminência em território ainda não ocupado por povos, multidões e nações. Apenas 9 anos antes, em 1789, adotavam os Estados Unidos sua Constituição Nacional. Isso mesmo que você está ouvindo. A extensão do progresso dos Estados Unidos desde o seu surgimento como nação pode ser constatada nos seguintes fatos. Preste bem atenção disso. O território concedido aos Estados Unidos em 1776, ao ser adotada a Declaração da Independência, foi apenas de 500 mil de milhas quadradas. Em 1913, sua área, incluindo todas as possessões, era de 3.742.155. Hoje se eleva a mais de 100 milhões. Suas riquezas minerais, agrícolas, pastoris e industriais estão fora de estimação, fazendo a nação mais rica do globo. Seu comércio é universal, quando ao poder militar é colocado entre as grandes potências do mundo. A nação que deu ajuda à igreja, que amparou a igreja fugindo de lá da Europa, foi os Estados Unidos. Nação nova naquela ocasião. Qual é o caráter deste novo poder, dessa nova besta? Em Apocalipse 13:11 diz assim, e vi subir da terra outra besta e tinha 2 chifres semelhantes ao cordeiro, mas falava como dragão. Quais eram os 2 chifres? Olha, quão apropriadamente estas feições do cordeiro representam a jovem nação, fundada primeiro a selo sobre os grandes princípios da liberdade civil e religiosa. Estados Unidos foi criada com esses 2 poderes, liberdade civil, os 2 chifres, liberdade civil e liberdade religiosa. Os 2 chifres podem bem simbolizar esses 2 princípios fundamentais do governo dos Estados Unidos. Não obstante, a semelhança do cordeiro exteriorizada por este poder, que faria ele por fim? Este poder, com poder parecendo de cordeiro, com esse poder tão lindo de ajudar todo mundo, o que ele faria também? Falava como dragão. O poder de quem que é o dragão? A voz do dragão é a voz de intolerância e perseguição. Eu preciso ser clara com você. Eu morei nos Estados Unidos durante muitos anos. Fui lá trabalhar, ser missionária ali. A palavra de Deus diz que aquela nação, a segunda besta de Apocalipse 13, veja, na Apocalipse é apresentada 3 bestas, não só 2. A primeira é o papado, a segunda é os Estados Unidos e a terceira a besta que vem do abismo. Essa segunda besta, que é os Estados Unidos, isso é muito interessante, fala como cordeiro. Você age como cordeiro, mas fala como dragão. Quem consegue parar quando os Estados Unidos diz uma coisa? Não obedece ninguém. Se diz o maior poder na terra, e na verdade o será. Dará poder a quem? Você vai ficar pasmo de ver que os Estados Unidos ainda vai fazer, que a Bíblia já descreve. Olha bem, presta atenção. A voz do dragão é a voz de intolerância e perseguição. Isto indica que esta nação, que por mais de um século tem sido um farol de liberdade para todo mundo, repudiará suas pacíficas profissões de liberdade civil e religiosa e tornar-se-á um poder perseguidor. É isso mesmo que você está ouvindo? Os Estados Unidos se tornará um poder perseguidor. Você já viu que os Estados Unidos, quando diz uma coisa, ainda que... E você tem vivido nessa época. Quando os Estados Unidos entram numa nação, eles tomam conta, eles fazem o que querem e tomam o poder e dizem pronto, e ponto final. Não tem ninguém que nos diz para fazer o contrário. Avante. Para a honra desta nação, diga-se que nobres estadistas têm, em grande parte, detido a tendência para o cerceamento da liberdade. Mas ninguém poderá negar que, a par desses nobres esforços, guias religiosos de muito zelo e boas intenções, mas equivocados, têm procurado conseguir que certos usos religiosos tenham força de lei civil. É isso mesmo que você está pensando. Quanto poderá exercer este animal?
Que poder vai exercer? Quanto vai conseguir exercer? Apocalipse 13, 12. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença. Como? Este segundo poder, essa segunda besta vai exercer o mesmo poder da primeira besta. Qual era o poder que a primeira besta tinha? De perseguir o povo de Deus. E faz que a terra e os que nela habitem adorem a primeira besta, cuja chaga mortal foi curada. Os Estados Unidos vão dar ordens para adorar o papado. Pode acreditar no que eu estou lhe dizendo. Isso mesmo, é o que aqui, não sou eu que estou lhe dizendo, é a palavra de Deus que está dizendo. A primeira besta na sua presença, Roma papal, exerceu o poder de perseguir e condenar à morte todos que dela divergiam em questões religiosas. Foi isso mesmo, foi o que nós estudamos até agora. Que meio será empregado para fazer o povo volver a esta falsa adoração? Vai obrigar o povo a fazer isso. Vamos ver Apocalipse 13, 14, só a primeira parte. E engana aos que habitam na terra com os sinais que lhe fora permitido que fizessem em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta, que recebera a ferida que recebera a ferida de espada e vivia. Presta atenção nisso aqui. A besta que recebera a ferida de espada e vivia é o papado. Lembra que nós já estudamos isso? Era uma igreja vestida de poder civil. Noutras palavras, era a união da igreja e do Estado e o reforço de seus dogmas religiosos pelo poder civil, sob pena de confiscação de seus bens, prisão e morte. Uma imagem à besta, presta atenção agora, uma imagem à besta seria outra organização eclesiástica revestida do poder civil, outra união da igreja e do Estado para, pela lei, fazer executar dogmas religiosos. E se eu te disser que a Igreja Católica se unirá aos Estados Unidos, poder civil e poder religioso juntos, da mesma forma que foi no passado, aqui quem está dizendo é a Bíblia, acontecerá de novo, para que eles comandem o mundo? Existe alguma evidência de que será feita uma tal imagem? O que é imagem? Um espelho, onde você olha nele, ali você vê a mesma imagem. A mesma coisa que a primeira besta fazia, vai fazer essa segunda. Por isso, imagem da besta. Presta atenção. Existe alguma evidência de que será feita essa tal imagem? Grandes e influentes organizações, tais como a National Reform Association, International Reform Bureau, Lord's Day Alliance of Christ in America, foram fundados por protestantes professos e por anos têm trabalhado para conseguir a legislação dominical. Irmãos, o maior desejo do planeta hoje, a luta do mundo, é conseguir um decreto dominical, que se pare um dia no planeta e, segundo eles, o que a Igreja Católica escolheu, que é o dia de domingo. Segundo a sua Constituição, qual é o objetivo declarado da National Reform Association? Garantir uma emenda à Constituição dos Estados Unidos que indique ser esta uma nação cristã e ponha todas as leis cristãs, instituições e costumes do governo sobre inegável base legal na lei fundamental do país. Artigo 2 da Constituição Americana. Presta atenção nisso aqui. Eu sei que nosso estudo nós vamos ter que quebrar em duas partes, de tão importante que é. Presta atenção nessa explicação. O superintendente-geral da National Reform Association e redator do Christian Statement propõe a seguinte emenda à primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos. Ouça isso daqui. Como tirar das mãos dos secularistas uma arma poderosíssima? Fazer uma emenda à mais alta lei escrita do país, nossa Constituição Federal, de maneira que ela proclame claramente a vontade do Senhor das Nações como regra de nossa vida nacional e norma de nossa conduta nacional, ao trazer de todos os nossos problemas, internos e externos, nacionais e internacionais. Como a Constituição se acha agora, o secularista perpetuamente a cita em sua defesa, proclamando alto e bom som que nela nada existe que sustente a usos cristãos, e forte e persistentemente exigindo que todos esses sejam omitidos na mesma, a fim de que seja posta em perfeita harmonia com aquela. Nossa resposta deve ser nunca. Mas nós, em vez disso, mudaremos o documento escrito para que esteja em perfeita harmonia com o tradicional e assim forneça uma inegável base legal para tudo
tudo que de cristão temos em nossa vida e caráter nacional. Dá uma olhada aqui a fonte. Observe isso. À primeira vista, uma declaração como esta pode parecer digna de endosso. Mas um exame mais detido revela um arrazoamento basicamente idêntico ao empregado pelos guias religiosos da época passada, os quais perseguiam todos os que dela diferissem. Se as leis do país regulassem as observâncias religiosas, um homem poderia ser forçado a assistir os cultos da igreja, a ser batizado ou a pagar para a manutenção dos direitos espirituais. Irmãos, é o que, se esta lei sair, vai sair. Pode acreditar que vai sair. Se uma lei que obriga a pessoa a fazer o que o Estado manda, mesmo em leis religiosas, você não tem liberdade mais para agir como você quiser ou como Deus pede. Você entendeu o que eu estou lhe dizendo? Avante. Como trata essa associação a Igreja Católica nesse ponto? Cordial e alegremente reconhecemos que nas repúblicas sul-americanas, França e outros países europeus, os católicos romanos são os verdadeiros advogados do cristianismo nacional e opõem-se a toda proposta do secularismo. Onde quer que desejam cooperar em combater o incremento do ateísmo político, com prazer nos uniremos numa Assembleia Mundial para a promoção do cristianismo nacional, a qual deverá ser realizada em dia não muito distante. Muitos países só poderão ser representados por católicos romanos. Aonde está isso? Que ordenou o Papa a todos os católicos? Observe isso. A 7 de setembro de 1947, o Papa Pio XII declarou que já passou nos campos religiosos e moral o tempo para reflexão e planejamento e chegou o tempo para a ação. Disse mais que a batalha nos campos religiosos e moral girava em torno de 5 pontos. Cultura religiosa, a santificação do domingo, a salvação da família cristã, a justiça social e a lealdade e veracidade nos negócios. De onde eu tirei isso? Irmãos, isso é sério. Avante, ó. Qual é o objetivo da Associação Internacional de Reforma? O Reform Bureau é o primeiro fortim cristão estabelecido na capital federal para defender perante o governo todas as denominações. Aqui está de onde eu tirei isso. Estabelecer leis dominicais compulsórias é um dos principais objetivos dessa e de outras organizações semelhantes. Quais são os objetivos da Aliança do Dia do Senhor nos Estados Unidos? Gente, eu estou lendo para vocês algo que já existe, não estou dizendo de algo que vai ser feito. Estou falando para você de algo que já existe. Então a pergunta é, quais são os objetivos da Aliança do Dia do Senhor? Presta atenção, nos Estados Unidos. Essa organização se propõe a ajudar de todas as maneiras possíveis a resguardar o domingo como instituição civil. Nossa segurança nacional requer o ativo apoio de todos os bons cidadãos na mantença de nosso dia americano de descanso. Devem ser decretados e postas em vigor leis dominicais. Gente, isso está escrito. Citado sob o título de princípios contidos na Constituição pela organização então denominada American Sabbath Union. Olha só, dá uma olhada nisso aqui. Gente, é muito importante que você veja isso. Você tem que saber sobre isso. Qual é o propósito do Concílio Federal das Igrejas de Cristo na América? Olha só, isso mesmo, as Igrejas de Cristo na América. Qual é o propósito principal? Olha só. Que as grandes corporações religiosas de nossa terra se devam unir para tratar de questões tais como casamento, divórcio, profanação do domingo e males sociais. Fonte. Como propõe o concílio seja tratado o assunto da profanação do domingo? Esse concílio propõe o que se faça com relação à profanação do domingo. Toda a profanação dos reclamos e da santidade do dia do Senhor devem ser energicamente combatida pela imprensa, por alianças e associações dominicais e estabelecida uma lei que proteja e preserve este baluarte de nossa cristandade americana. Irmãos, isso o que você está lendo? Você está percebendo um negócio dessa natureza? Avante, ó.
Pode-se ver assim que o estabelecimento de leis para a obrigação da observância dominical é feição capital de todas essas organizações, são organizações americanas, e em seus esforços por cristianizar a nação. Ao fazer isso, muitos não podem ver que estão repudiando os princípios do cristianismo, do protestantismo e da Constituição dos próprios Estados Unidos e caindo diretamente nas mãos do poder que originou o repouso dominical, o papado. Você entende isso? Que quando os Estados Unidos toma este poder nas mãos e faz isso, está colocando a nação inteira na mão do papado. Avante. Que resolução da Federação Americana das Sociedades Católicas indica que os católicos prazenteiramente darão as mãos ao protestantismo para estabelecer leis que obriguem a observância do domingo? Você sabia que vai ter uma união de todas as igrejas obrigando a observar o domingo? Todas as igrejas vão se unir. Aliás, a maior parte já está unida. Os que estão seguindo o que foi instituição humana já estão unidos. Eles estão unidos num propósito. Lembra que eu li para você no início desse estudo que o Espírito Santo nos guia a uma parte da verdade ou a toda a verdade? A toda a verdade. Avante, olha o que diz aqui. Então, que resolução da Federação Americana das Sociedades Católicas indica que os católicos prazenteiramente darão as mãos ao protestantismo para estabelecer leis que obrigam a observância do domingo? Olha isso aqui, ó. Nossas sociedades em várias partes dos Estados Unidos se têm empenhado na abolição do trabalho aos domingos e se têm batido pelo fechamento do correio aos domingos. Onde eu tirei isso? Dá uma olhada nesta fonte. Avante. Como a ativa cooperação, vou ler aqui de novo, como a ativa cooperação da organização protestante, Aliança do Dia do Senhor dos Estados Unidos, foi em 1912, inclusa nos regulamentos do Correio, uma cláusula que ele solicitava que daí em diante agências do Correio da primeira e segunda classes não se abrigassem aos domingos para entrega da correspondência ao público. Não se abrissem aos domingos. Isso é muito sério. A seguinte resolução foi adotada pela Federação Arquidiocesana de Boston das Sociedades Católicas. Presta atenção nessa. Olhe bem. Opomos-nos firmemente a qualquer abrandamento das leis dominicais. O domingo é um dia de descanso para ser dedicado ao louvor e serviço a Deus. Temos para nós que atualmente o princípio público mais seguro é apegar-nos à rígida observância das leis que salvaguardam agora a santidade do dia do Senhor. Aqui está a fonte. Irmãos, isso é muito sério. Eu não posso deixar de explicar isso para você, porque isso é o que te dá clareza, isso mostra para você o que realmente está acontecendo por trás há muitos anos. Estamos vivendo no mundo no tempo do fim, pronto para estabelecer a observância do domingo como dia de guarda mundial. Agora veja, que queixa é feita contra os trens e jornais no domingo? Transportam um grande número de passageiros e dissolvem assim muitas congregações. Nos domingos de manhã, os operários podem levantar-se tarde, ler os jornais do dia, passando despercebida a hora do culto. Convenção pró-lei dominicais, novembro de 1887. Já em 1887, isso mesmo que você está ouvindo. No quarto século, lamentava-se que os jogos e teatros de domingo estorvavam a devoção dos fiéis, porque muitos dos fiéis a eles assistiam, de preferência aos serviços religiosos. A igreja, portanto, solicitou a interferência do Estado, a obrigatoriedade do repouso dominical por lei. Desta maneira, diz Neander, a igreja recebeu auxílio do Estado para a promoção de seus fins. Assim, a igreja e o Estado se uniram e o papado foi investido de poder. O mesmo procedimento seguido atualmente produzirá os mesmos resultados. A igreja assiste o direito de ensinar a observância do domingo e censurar a violação de domingo, mas não deve impor a observância do domingo por meio de legislação compulsória. Nem deve por meio obrigar o povo a observar um dia que Deus nunca ordenou e para o qual, como é por todos admitido, não existe ordenança nas Escrituras. Meus irmãos, isso é coisa muito séria. Muito séria, muito séria, muito séria. O que aconteceu no passado acontecerá de novo. Isto é a imagem da besta. Que diz o profeta que o poder representado pelo animal de 2 chifres tentaria coagir a fazerem? Este animal de 2 chifres, que é os Estados Unidos, o que ele coagiria a fazer? Apocalipse 13:16 diz assim: e faz com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita e na testa. Opa! Chegou a hora de falar deste sinal. Quer dizer que esta besta, Estados Unidos,
naturalmente Estados Unidos, exigiria um sinal na mão e na testa. Eu sei que muita gente diz que é um chip, outras pessoas estão falando de um selo, de um carimbo. O que é isto? Você vai descobrir no próximo estudo. Nós vamos estudar sobre isso agora, pela graça e poder do Senhor, nestes estudos. Louvemos o nome de Deus, que tem nos dado a oportunidade de estudar, que tem nos dado a oportunidade de entender. Não terminou Apocalipse 13 ainda. Não estudamos tudo sobre esta besta, essa segunda besta, a besta que sobe da terra, que é os Estados Unidos. Eu vou orar com você agora. Santo Deus e amado Pai, faça com que essa pessoa tenha um desejo muito grande de estudar. E que ao estudar, Senhor, gaste tempo estudando, abrindo a Bíblia, desde o primeiro estudo e passando avante para milhares de pessoas. Em Tuas mãos nós nos entregamos, pedindo o batismo do Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe você e até o próximo estudo.